Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Hoje, domingão, pós-jogo aí contra o Atlético Mineiro, São Paulo volta para campo só no dia 1, no domingo, para enfrentar o Grêmio fora de casa, um Grêmio meio que desesperado, por conta da zona de rebaixamento. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre informações, bastidores e repercutir mais o jogo contra o Atlético Mineiro, trazer alguns pontos interessantes. E aí no vídeo de segunda-feira eu vou trazer algumas coisas de mercado que a gente tem apurado aí nesse fim de semana. Fala sobre o jogo, né? O São Paulo empatou em 2-2 contra o Atlético Mineiro. Vou começar com pontos positivos. O ponto positivo na minha visão foram aqueles 20 minutos, talvez, ou um pouquinho mais, do São Paulo, que fez o primeiro gol, né, num gol contra do Fausto Vera. E aí depois, até os minutos finais, né, do primeiro gol do São Paulo até o apito final do primeiro tempo, o São Paulo mostrou um bom futebol. Óbvio, claro, não incorporou ali o City do Guardiola, muito pelo contrário. Mas dentro de uma filosofia de jogo do Zubeldia, a gente viu um norte que pode ser seguido daqui para frente. Caso, óbvio, tenha a permanência do Zubeldia. Hoje não se debate se o Zubeldia é o técnico ou não do São Paulo. O Zubeldia segue para a próxima temporada. Presidência, diretoria já afirmaram publicamente, e eu pude questionar novamente, e aí? Vai continuar? Tá tudo certo? Fala, não, Alex, tá louco? Tá tudo certo, continua. Ele faz parte, ele é o técnico do São Paulo. Então, partindo desse princípio, a gente pode entender de que esses minutos, eles podem ser interessantes daqui para frente. O Zubeldia tem um trabalho agora, na minha visão, já que o objetivo está conquistado, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse objetivo. Já que esse objetivo da vaga da Libertadores está conquistado, agora o Zubeldia precisa entregar desempenho. E esses minutos são importantes. Acho que dá para tirar um norte dali em diante, de que o São Paulo pode jogar esse futebol. Por quê? Porque eu acho que foi um futebol interessante. O São Paulo que foi bem postado defensivamente nesse período, um Alan Franco impecável na marcação, o Juan Tressoldi um pouco abaixo, mas ainda um zagueiro ok, e um sistema de meio campo para frente interessante. O Alisson é impressionante. O Alisson, mesmo quando ele tá mais ou menos, ele já é bem diferente. A gente já vê uma dinâmica diferente no meio campo, mesmo com o Bobadilla ou com o Marcos Antônio. A diferença com você ter o Alisson mais ou menos ali, primeira partida como titular depois da contusão, a gente já vê uma diferença tamanha. É incrível, é absurdo o que se tornou o Alisson como volante nessa temporada. Ele evoluiu muito nessa posição neste ano e para mim acho que compete ali no top 3. Ele, Lucas e Alan Franco, para mim são os 3 principais jogadores do São Paulo na temporada. Acho que jogou muita bola, mesmo com a contusão, ele voltou aí ainda mais ou menos, mas é incrível a qualidade dele. O Luiz Gustavo, por incrível que pareça, né? Vocês sabem que eu tenho boas e más opiniões em relação ao Luiz Gustavo, mas acho que nessa partida ele também foi bem. Acho que nesse período ele mostrou ali um desarme interessante, por mais que ele ainda não tenha uma dinâmica, até por conta da idade, uma qualidade de passe bacana, um posicionamento legal. Então, o meio-campo ali, a dupla de volantes foi interessante. O Lucas, nem preciso falar, craque, é o melhor do time. Acho que a gente poderia conversar, sim, sobre o Lucas Moura na seleção do Campeonato Brasileiro e brigando ali. Eu acho que pode não ser o melhor jogador da competição, até porque o Botafogo e o Palmeiras têm candidatos interessantes, mas pelo menos ali um top 3, top 4 melhores da competição. Porque é impressionante, né? Nessa temporada, inclusive, ele fez o duplo-duplo, que foram, acho que, 14 gols e 10 assistências. Então, assim, é impressionante, de fato, a temporada que o Lucas Moura faz com a camisa do São Paulo. Tem sido um destaque muito forte. O Ferreirinha também pelo lado esquerdo, que foi bem, se movimentou legal. E é óbvio, né? O Ferreirinha, às vezes ele tem algumas tomadas de decisões erradas, mas
Ele, ali no lado esquerdo, ele sempre leva muito perigo, ele vai sempre para um X1, ele vai sempre para jogada individual, e às vezes ele acaba errando, mas em muitas das oportunidades ele acaba quebrando linhas e criando uma oportunidade legal, e o André Silva fez um golaço. Só o Luciano que foi abaixo, mas daqui a pouco eu falo do Luciano. Então acho que teve alguns minutos ali que a gente pode pegar, acho que a missão agora do Zubeldia, já que ele já tem a vaga conquistada, é melhorar o desempenho, que é algo que tem sido preocupante. São Paulo, ó, não joga bem, ó, poxa, faz um tempão que o São Paulo não joga bem. Acho que a última vez que o São Paulo talvez tenha jogado bem foi no segundo tempo ali, no abafa contra o Botafogo, talvez. Depois contra a Cuiabá, acho que contra o Vasco também foi um bom jogo, vai, pra gente também não ser totalmente crítico. Mas acho que contra o Vasco também foi um bom jogo também. Mas acho que dá pra tirar esses minutos e fazer, ó, agora eu tenho como obrigação pegar esses minutos e fazer com que ele seja mais consistente e regular. Que ele seja mais frequente, melhor dizendo, e regular. Então agora a missão do Zubeldia é fazer com que esses 20 minutos virem 30, 40, 50, 60, 90 minutos e em todos os jogos. Acho que tem um caminho legal ali a ser percorrido, porque de fato agora o desempenho tem sido bem abaixo. A gente agora, com o objetivo conquistado, a gente pode bater cada vez mais nessa questão de desempenho. E quando eu falo objetivo conquistado, por quê? Pô, Alex, São Paulo é tão grande, tá comemorando vaga na Libertadores e tudo, foi esse o objetivo traçado. O elenco, diretoria e comissão técnica fizeram um pacto. Precisamos estar na Libertadores, seja na pré ou seja na fase de grupos. Precisamos estar lá. Esse foi o objetivo e vocês já puderam ver, inclusive nas entrevistas do Zubeldia, do Alisson, do Lucas, do André, que todo mundo falou, o objetivo foi conquistado. Agora a gente tem mais 3 jogos aí para quem sabe conseguir a vaga. Só que aí tem um ponto. Se o São Paulo vai entrar no próximo jogo contra o Grêmio, já sabendo do resultado do Botafogo, porque o São Paulo joga no domingo e o Botafogo joga no dia 30, no sábado, pela Libertadores. Se o Botafogo for campeão, o São Paulo praticamente já decreta que vai para a fase de grupos direto. Então aí o São Paulo não vai ter mais objetivo nenhum. Mas ainda ali se fala abertamente de que não, vamos ainda pela vaga direta. Mas assim, eu acho que o São Paulo não vai passar do Inter, vai ficar na 6ª colocação e é rezar, torcer aí pro Botafogo ganhar a Libertadores e ir direto. Se o Botafogo perder, para mim já tá decretado que o São Paulo vai pra pré-Libertadores, é mais ou menos isso. Mas o objetivo que todos ali traçaram pós-eliminação contra o Botafogo foi esse, ó, perdemos a Libertadores, mas precisamos voltar para essa competição no ano que vem. Então por isso que eu falo do objetivo traçado, foi o objetivo que todos ali entenderam que deveria ser feito, beleza? Só um ponto sobre o Luciano. O Luciano, cara, eu acho que é um caso muito complexo. Eu acho que tem muita gente que fala assim de uma maneira que é muito fácil colocar o Luciano no banco. Eu não acho que é fácil, mas talvez seja necessário ou uma mudança de esquema. Eu acho que o Luciano é muito nesse quesito. Se o Luciano joga bem, é porque ele jogou de segundo atacante. Se o Luciano joga mal, é porque ele jogou de meia. É só vocês pegarem compilados dos jogos dele com o Diniz, ele não ficava lá enfiado dentro da área ou na entrada da área, ele voltava também para buscar jogo. Ele era um segundo atacante ali, ele faz a mesma coisa que ele faz com o Diniz, ele faz hoje. A diferença é que naquele time tinha rendimento, jogava-se bem. Nesse time não está jogando tão bem e há um bom tempo Luciano não tem desempenhando um bom futebol. Só que aí entra a questão, eu já falei, eu acho que nesse esquema do Zubeldia, cabe muito ou o Lucas nessa função ou um novo camisa 10 armador. Mas o Luciano eu não sei, cara. Porque 2 pontas abertos com centroavante, acho que e 2 volantes que até tem uma certa construção de jogo, mas não são construidores, aqueles volantes que armam desde trás, um Modric, um Kroos, guardadas as devidas proporções, claro. Mas, por exemplo, não é o Arthur Melo, que era do Grêmio, que hoje está lá na Juventus, que tem essa característica de ser um volante de armação. É isso que eu quero trazer. E nesse esquema, eu não sei se o Luciano funcionaria. Acho que talvez você mudando esse esquema para um sistema com 3 zagueiros ou um sistema com 4 defensores, mais 3 homens de meio campo ali, sabe? Um aqui, um losango quase, o Luciano sendo a ponta desse losango e o Lucas e o Caleri lá na frente, ou o Lucas sendo ali a ponta desse losango, assim, ó. 3 volantes aqui, ó. 3 volantes aqui, o Luciano ou o Lucas aqui e 2 lá na frente, fazendo companhia para o Caleri. Eu acho que pode ser algo interessante a ser pensado para adaptar o Luciano nessa função. Agora, se você não quer adaptar o Luciano, você não quer mudar o esquema para isso,
Luciano hoje, na minha visão, tem que ser reserva. E é difícil, a gente tá falando de um cara de 10 gols no Brasileirão, não é pouca coisa não, é um cara que tem entregado números importantes. Mas enfim, acho que é mais complexo do que se fala, do que se discute, para falar a verdade, tá bom? Sobre o André, acho que foi um gol que, óbvio, o passe do Lucas foi algo de gênio, mas acho que a inteligência dele de movimentação também ajudou bastante no gol. Foi um gol muito plástico. O Lucas entendendo a movimentação do André, né? O André também sinalizando ali, ó, eu vou para esse espaço. E o Lucas entendendo que ele ia para esse espaço. E o Lucas, ó, preciso enfiar a bola assim, fazendo a curva, para passar de todo mundo e chegar no André. E o André entendendo, atacando espaço vazio e fazendo. Acho que o André merece mais oportunidades. Eu acho que hoje sim, o Caleri tem uma sombra. E isso é importante. Eu acho que o Caleri, eu acho que o Caleri, ele é importante. Considero ele sim ídolo. Ah, Alex, Caleri é ídolo? Sim, pô. Ele pode ser menos ídolo que França, que Raí, que Luiz Fabiano, ou pegando só centroavantes, que Serginho Chulapa. Ele pode ser menos ídolos do que esses caras. Mas ele é, até pela representatividade que ele tem e tudo. Mas eu acho que ele tem que ter uma competitividade, porque hoje, por exemplo, ele não fez uma boa temporada. Para mim, inclusive, ele é uma das maiores decepções da temporada. Porque ele estava inteiro, pós-cirurgia, parou para descansar, teve pré-temporada e não entregou um bom resultado. Então acho que agora o André pode dar uma beliscada ali no Caleri e falar, amigão, se você não jogar, eu vou roubar sua posição. Aí o Caleri, não, pera, eu não posso perder minha posição, então eu tenho que jogar. E o André, então eu vou jogar mais que você. Então vão os dois competindo ali, mostrando o resultado. Quem tem a ganhar no fim das contas é o São Paulo. Então eu acho, basicamente em relação ao jogo, eu tenho essa visão em relação ao jogo, tá? Acho que num panorama geral, pra gente até não se estender muito no vídeo, a gente tá chegando aí a 12 minutos. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu vejo o São Paulo nesse confronto contra o Atlético, tá bom? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Boa semana pra todo mundo. Aproveitem o domingão.